Oi pessoal, tudo em paz com vocês? Então hoje aqui no canal a gente vai falar um pouco sobre a importância do condicionamento cardiovascular para a população de pessoas com doença neurológica. Vamos falar especificamente sobre AVC, Parkinson, lesão medular e síndrome de Guillain-Barré. Vamos entender como o condicionamento cardiovascular contribui na vida dessas pessoas e a importância da atividade física para essa população. Então, a primeira coisa que é importante a gente destacar é que a gente entende que a pessoa que tem uma lesão neurológica, que tem uma condição de deficiência motora, de limitações e incapacidades, ela tem uma maior tendência à imobilidade. Seja pela própria condição física, em que a pessoa tem mais dificuldade de realizar um movimento ou às vezes de realizar um movimento satisfatório, seja pelo medo de quedas, seja pela acessibilidade, que nem sempre é fácil a depender do ambiente que essa pessoa esteja. Então essas situações contribuem para que essa pessoa passe mais tempo parada, passe mais tempo sentada, passe mais tempo sem se movimentar. E isso pode dificultar e levar a outras complicações, como complicações cardiovasculares, que é o foco do nosso vídeo hoje. Então a gente entende que, às vezes até no próprio imaginário da pessoa, ela associa a necessidade de repouso à recuperação. Então tem-se aí, às vezes, no imaginário da pessoa que tem uma doença neurológica, que ela não tem condições ou que ela não deve se movimentar, que ela não deve cansar, que ela não deve suar, que ela não deve ficar ofegante, porque isso pode levar a uma piora da condição de saúde dela, e a gente sabe que isso não tem nada a ver, que isso não tem uma relação, mas isso ainda está muito atrelado, né? Tanto que quando a gente começa a fazer um exercício mais intenso, às vezes o próprio fisioterapeuta, né, tem medo de levar esse paciente a cansar, a ficar mais ofegante, né, a entrar mesmo numa zona de treino cardiovascular, porque acha que isso pode de algum modo complicar a condição de saúde dessa pessoa. É óbvio que a gente está falando aqui de uma população que exige um olhar, por exemplo, um paciente com AVC, que na grande maioria das vezes é um paciente hipertenso, ele precisa ser olhado, acompanhado, verificado essa pressão arterial antes, durante e após o exercício. Eu indico verificar a pressão arterial em todos os pacientes, são todos os nossos pacientes neurológicos. É interessante verificar a pressão arterial, uma forma de você ter mais tranquilidade e segurança durante o atendimento, conhecer a pressão arterial basal desse paciente e saber que, a depender do paciente, você pode ter aí algumas alterações, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que a gente entende que a imobilidade, o não movimento, muitas vezes está associado a essa condição de limitações motoras, de incapacidades motoras, seja porque a pessoa teve um AVC, seja porque a pessoa tem a doença de Parkinson, ou seja, porque ela sofreu uma lesão medular, ou após uma alta da síndrome de Guillain-Barré. Ela teve tão mal, com tanta fraqueza, às vezes na síndrome de Guillain-Barré a doença evolui de modo que a pessoa precisa fazer internação hospitalar, precisa fazer uso de ventilação mecânica, e aí quando sai fica com esse receio de fazer um movimento mais intenso, quando na verdade ela precisa fazer e é beneficiada por essa atividade aeróbica, certo? Então a gente precisa entender, eu tenho aí uma condição de incapacidade motora, de incapacidade física às vezes, que leva a uma maior inatividade, ao sedentarismo, ao não movimento, o que faz com que a pessoa tenha uma redução da sua capacidade de esforço, levando a um descondicionamento cardiovascular e levando a mais inatividade e a possíveis complicações. Então parece um ciclo realmente de complicações e de situações que vão se retroalimentando. Então, porque a pessoa tem uma incapacidade, ela passa a ter menos movimento, a ser mais sedentária, mais imóvel, isso reduz a capacidade de esforço dela, que diminui o seu condicionamento cardiovascular, que aumenta a inatividade, que leva a outras complicações, a novas condições que complicam aí a saúde dessa pessoa. Então a gente precisa entender que parte do nosso atendimento, que parte do atendimento fisioterapêutico precisa ser
tanto de educação e saúde no sentido de ensinar essa pessoa a se movimentar e a importância do movimento para ela, como de proporcionar isso nas nossas atividades, na nossa consulta fisioterapêutica. E quando possível, e se a gente tiver um profissional de educação física como parte da equipe, se você puder encaminhar essa pessoa para uma academia, isso também é interessante e é recomendado, e que a gente também aumente o nível de atividade física que essa pessoa pode fazer no próprio domicílio. Essa semana mesmo eu conversei com uma filha de uma paciente que eu atendo e eu falei para ela, olha, a gente precisa aumentar os passos, os números de passos da sua mãe, né, no caso, durante o dia. Então, a cadeira de rodas a gente tem que dar um descanso para ela, porque agora a sua mãe, né, já tem condições de caminhar, mesmo que com auxílio, ela precisa aumentar o número de passos dela. E aí a gente vai ver se compra aquelas pulseirinhas que marcam o número de passos, se usa um aplicativo de celular, se cronometra, né, se não contar os passos, mas cronometra, toda vida que a paciente começar a andar dentro de casa, se cronometra e soma no final o tempo que ela caminhou, né, se deslocando do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala. Então, quanto foi o tempo em que essa pessoa caminhou? Isso é necessário, isso é o mínimo, é o básico do básico, porque o ideal, como vocês vão ver, é que essa atividade física ela chegue a um número bom, em média aí 150 minutos de atividade física durante a semana, distribuída aí durante a semana. Isso é recomendado para a síndrome de Guillain-Barré, isso é recomendado para o Parkinson, uma atividade moderada, podendo ser até menos, né, na quantidade de vezes na semana, se não for 5 dias, mas numa atividade mais intensa. Isso também é recomendado para o AVC e para pessoas com lesão medular. Então essas pessoas têm que fazer mais atividades ao longo da sua semana e não só durante a consulta fisioterapêutica. O interessante é que no domicílio é que a pessoa faça caminhadas no quarteirão, faça caminhadas dentro de própria casa. E se eu não puder caminhar, você está falando de condições de caminhar. Então se eu sou paraplégico, eu não tenho condições de caminhar, então isso não se aplica para mim. Claro que se aplica também para a população com lesão medular, paraplégica, né? Tetraplégica, e você teria que ver o nível de força, de quais grupos musculares têm força aí, mas sempre no sentido de trabalhar também com o máximo de força que essa pessoa tem e com o máximo de atividade, trabalhando músculos respiratórios, trabalhando músculos inspiratórios, como também a pessoa com síndrome de Guillain-Barré vai precisar. Então vamos por partes, tá? Para não ficar confuso, vamos trabalhar cada uma das partes. Então, de uma maneira geral, a gente já entendeu que não devemos limitar a pessoa que tem uma lesão neurológica, que tem uma condição neurológica, em relação à atividade física. Então, salvo algumas exceções, que não é o caso dessas patologias que nós estamos comentando aqui, né, dessas lesões, salvo algumas exceções, a atividade física ela é recomendada. Eu preciso fazer um treino aeróbico, né, que leve realmente, que eu entenda com um treino que levou essa pessoa a ficar um pouco mais ofegante, que ela conseguiu fazer atividade física, não é um ofegante que eu não consigo nem falar, mas é aquele ofegante que eu ainda consigo conversar, né, mas que sua, né, que você entende mesmo que é uma atividade mais vigorosa. Então isso pode ser pedalar, isso pode ser fazer uma caminhada, pode ser na esteira, pode ser na bicicleta ergométrica, que é o mais recomendado, né, para essa população. Uma bicicleta talvez na rua em relação ao equilíbrio não seja possível, mas usa a bicicleta ergométrica, usa-se a esteira ou uma caminhada em terrenos planos ou no bairro, né? A yoga ela é recomendada, é um exercício de força, um exercício de flexibilidade. A dança é muito recomendada também para essa população. Então você vai trabalhar ritmo, coordenação motora, além de ser um exercício aeróbico. E também exercícios na água, você também pode estar fazendo exercícios na água com essa finalidade de treino cardiovascular, de treino aeróbico. Então a gente vai ver que você pode adequar, né, a depender de quem é o seu paciente. O importante é que ele faça uma atividade física, que ele tenha um condicionamento cardiovascular proporcionado pela consulta fisioterapêutica, pelo fisioterapeuta. E aí, obviamente, se tiver uma equipe, ainda melhor. Então vamos pensar, a pessoa com Parkinson,
ela é uma pessoa que, pela própria característica da doença, ela vai tender a ter mais imobilidade. Primeiro porque o Parkinson vai levar a uma rigidez, a uma diminuição, a lentidão dos movimentos, que é a bradicinesia. A própria instabilidade postural gera aí um risco, né, um medo de cair. Os passos curtos também atrapalham um pouco e o freezing atrapalha ainda mais, que é aquele congelamento, aquela paralisada que a pessoa dá, seja no início da marcha, seja quando ela já está andando, que vai mudar de direção, alguma coisa assim. Então, essas condições motoras, né, associadas à doença de Parkinson, pode levar também a pessoa a não querer se movimentar. Atrelado a isso, no Parkinson você ainda tem a condição de que essa pessoa ela tem menos dopamina. Então, de um modo geral, ela está menos motivada a se movimentar. A dopamina ela é também um motivador, digamos assim, né? Ela é uma substância que está envolvida com o nosso processo de motivação. Então, se o paciente tem menos dopamina, ele também vai estar menos motivado para o movimento. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa destacar e, à medida que nós vamos nos movimentando, é que nós vamos conseguindo estar mais motivados para o movimento. Então, a cura para vencer a desmotivação é o próprio movimento. Então, é aí uma coisa que a gente precisa vencer essa barreira inicial pela força de vontade mesmo e pela disciplina, para depois a gente chegar nesse momento em que o movimento ele se retroalimenta pela motivação de se movimentar e pelo prazer, né, do bem-estar que o movimento gera. Mas a fase inicial realmente precisa romper essa barreira aí com muita força de vontade, com muita disciplina, certo? Na pessoa com AVC, você tem aí uma condição, às vezes, de ataxia, quando você tem aí uma lesão que envolve as estruturas do cerebelo, né, ou uma hipofunção do sistema vestibular, que vai levar mais essa tontura, essa dificuldade esse medo de cair, né, essa marcha com base alargada, mas o medo da queda ele é muito presente. A própria hemiparesia ou hemiplegia, a hemiplegia ainda mais dificulta ainda mais o processo de uma atividade física, né, de uma caminhada, por exemplo. A síndrome de Usher é um complicador, né? Então a gente precisa, que eu estou falando de uma maneira geral, mas na sua avaliação, fisioterapeuta, você vai ver o que se encaixa melhor para o seu paciente. Então aqui eu estou falando da população de AVC e falar de AVC não significa dizer que eu estou falando de todas as pessoas. Cada pessoa tem uma circunstância, uma resposta diferente, uma apresentação diferente dos sintomas. Então você vai ver qual atividade física se encaixa melhor para o seu paciente atáxico, para o seu paciente com hipofunção vestibular, para o seu paciente com hemiparesia. O que importa saber é que todas essas pessoas precisam de atividade física. Quando a gente fala da pessoa que teve síndrome de Guillain-Barré, a gente está falando provavelmente de uma pessoa que chegou a nível ambulatorial e clínico, se é nesse momento que você está pegando ela pode ter chegado na fisioterapia por conta de uma sequela motora. Então, a síndrome de Guillain-Barré, ela tem uma evolução rápida, né? De instalação em torno ali de 3 semanas, que pode complicar bastante. E uma das características principais dessa síndrome é a fraqueza muscular. Às vezes fraqueza, às vezes paralisia. Uma paralisia dos membros, né, tanto o membro inferior como o membro superior, mas também da musculatura respiratória, incluindo diafragmas, intercostais. Então, esses músculos inspiratórios são muito importantes para a respiração, às vezes ficam comprometidos na síndrome de Guillain-Barré, o que levaria essa pessoa à internação e a uso de ventilação mecânica. Mais ou menos em torno de 3 semanas, os sintomas começam a regredir e é possível que essa pessoa volte a uma vida normal, como ela tinha antes, né, de ter a síndrome de Guillain-Barré. Mas pode ser que alguma condição permaneça, que ela fique com alguma sequela, com alguma complicação motora. Essas complicações tendem a estar relacionadas com as extremidades. Então, fraqueza dos membros, né, mas sobretudo do tornozelo e de mãos, punho e mão. Então, aquela característica do pé equino, né, pé caído, mão caída, né, com dificuldade de preensão, né, para fazer as atividades, com dificuldade de preensão para fazer atividades
de vida diária, como comer, pentear o cabelo, abrir uma porta, ligar a chave do carro, né? Todas essas atividades, elas precisam de uma apreensão eficaz. Então, se a pessoa não tem essa capacidade de apreensão eficaz, todas essas atividades relacionadas a comer, pentear cabelo, abrir porta, pegar um copo, uma colher, tudo isso fica comprometido. Então, é importante trabalhar a apreensão dessas pessoas, mas o nosso foco aqui é o condicionamento cardiovascular. Então, essas pessoas com síndrome de Guillain-Barré que chegou a você após a alta hospitalar com alguma sequela motora, é interessante proporcionar a essas pessoas um condicionamento cardiovascular, a elas treinando também essa musculatura respiratória. Então, o condicionamento cardiovascular ele deve ser feito ao longo de toda a semana, dividindo em alguns minutos. E por fim, a pessoa com lesão medular. Quando a gente fala de lesão medular, é muito amplo, né? A gente pode estar falando de uma tetraplegia, de uma paraplegia, a gente pode estar falando de uma lesão completa, de uma lesão incompleta. De um modo geral, a depender da sua avaliação e da condição do seu paciente, a gente precisa proporcionar atividade física para essa pessoa. Óbvio que vai depender da condição desse paciente, da altura da lesão, se é uma lesão completa ou não, quais os músculos ele tem preservado, quais os músculos ele tem força, né, de grau 2 ou 3 abaixo do nível neurológico, para isso ser utilizado a favor do paciente. Mas se a gente está falando de um paraplégico, que tem os membros superiores e o tronco, na grande maioria das vezes, livre, a gente pode proporcionar um treino intenso, né, de força aeróbico, né, para essas pessoas a partir do movimento de membros superiores e tronco. Então, a gente pode se utilizar bastante, né, de um treino, inclusive o próprio movimento, né, da cadeira de rodas do paciente, fazer o movimento da cadeira de rodas dele, se você faz isso como um treino, né, você pode proporcionar uma boa atividade aeróbica fazendo isso, tá certo? Então, a gente falou um pouquinho de cada patologias, das complicações delas, que vão de um modo ou de outro interferir no nível de atividade física dessa pessoa. A gente precisa perceber que nós que não temos uma condição, né, de limitação motora ou de deficiência física, muitas vezes, quando pensamos numa atividade física, a gente prefere o sedentarismo, a imobilidade, né? A gente prefere não gastar energia, preservar a nossa energia. Então a gente precisa entender que isso é um grande desafio de verdade, né? Que a população, de uma maneira geral, é uma população sedentária e que essa população, né, que tem uma deficiência motora, eles têm até justificativas, boas desculpas para se manter imóvel, para se manter sem movimento, mas isso não é o melhor para a saúde deles, né? Então a gente precisa entender que essas condições, a falta do condicionamento cardiovascular pode levar a complicações. A gente precisa entender, por exemplo, que o descondicionamento cardiovascular é uma das principais causas de morte de pessoas que convivem com lesão medular. Lesões medulares crônicos têm aí grandes chances de ter complicações cardiovasculares. Então a gente precisa prevenir esse tipo de complicação. E aí a gente sabe que para a população de AVC, por exemplo, que a grande maioria é hipertensa, a gente sabe que a imobilidade, a inatividade, a obesidade vai levar a complicações dessa pressão arterial. Então, uma maneira da gente prevenir um outro AVC, um segundo ou terceiro AVC, é proporcionando essa atividade física regular. E aí, como eu já citei, a atividade física que nós vamos sugerir vai depender muito da avaliação que nós fizemos do paciente. O treino em esteira ele é muito interessante porque ele permite uma caminhada ritmada. Então, muitos artigos que trabalham com o condicionamento cardiovascular na pessoa com Parkinson avalia o resultado fazendo o uso da esteira. É interessante a gente proporcionar isso para o nosso paciente. Então, como eu falei, as atividades podem ser variadas, desde dança, yoga, esteira, bicicleta ergométrica, caminhada dentro de casa, caminhada no quarteirão, atividades de uma maneira geral, mas atividades que levem a uma certa intensidade, que sejam acompanhadas, que seja conversado com a família a importância da atividade física para esse paciente, para que a família abrace essa causa junto com a gente e contribua com a manutenção da atividade física dessas pessoas. Muitas vezes elas vão precisar
de alguém que a acompanhe para fazer essa caminhada, ou de alguém que a observe, se o risco de queda aí for pequeno, mas às vezes é necessário que a família esteja junto, que a família abrace junto essa responsabilidade em relação ao condicionamento cardiovascular, ao treino aeróbico. Então era isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam realmente a importância de inserir um treino mais intenso, moderado a intenso, mais um treino cardiovascular aeróbico dentro das nossas atividades, junto aos nossos pacientes neurológicos, que isso vai beneficiá-los e é importante a gente explicar isso para eles, tá certo? Então até a próxima. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, comenta, diz para mim o que é que vocês já fazem de atividade física com os pacientes de vocês, o que é que vocês já indicam de atividade física. O que eu mais uso é a esteira e a bicicleta ergométrica, mas já estou indicando também esse uso de atividades em casa, no domicílio, seja cronometrando, como eu falei, seja contando os números de passos, Então a gente já está indicando e conversando com a família para fazerem isso também. Então sempre tem um tempinho da fisioterapia dedicado ao treino aeróbico e isso é muito importante, tá certo? E que isso se distribua ao longo de toda a semana do paciente e não se restrinja ao tempo que ele está na fisioterapia. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal!